Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Já vão mandando aí o aviãozinho para outras pessoas que têm TDAH, para quem tem filhos com TDAH também. Ai, Bia, obrigada. Oi, oi, oi. Já manda aviãozinho, vai mandando aí para todo mundo que vocês conhecem. Oi, Vieira. Deixa salva, não posso assistir. Tá, vai ficar salva assim a live. Eu vou dividir como geralmente divido, né? No começo a gente conversa e tal. Na segunda parte da live, eu abro a caixinha de pergunta, tá certo? Então eu aviso a vocês antes de fechar, vocês colocam a caixinha na pergunta quando eu voltar com a segunda parte da live, pra gente acabar não perdendo, tá certo? Laura. Deixa eu ver se o pessoal já tá por aqui. Vem aqui. Eu mandei convite pra Marcela, mandar pra Lívia que tá por aqui já. Descobri que sou TDAH essa semana, tenho 29 anos, aprendendo muito com você. Ah, fico muito feliz. Então, mandei o convite. Então, pessoal, hoje eu. Pronto. A Lívia já tá por aqui. Deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar a Marcela. Tá. Então, gente, hoje, para falar sobre a seletividade alimentar, né, eu decidi chamar não só a nutricionista, porque a gente sabe que a seletividade, né, alimentar ela tem a ver também com a parte nutricional, mas chamei também a terapeuta ocupacional Lívia, que é de longe a melhor que eu conheço. Então vai ser muito bom para ela falar para a gente também sobre as questões sensoriais, né, que envolve a parte da seletividade alimentar. Deixa eu só ver se a Marcela tá por aqui. Pra gente começar. Tá, mandando convite. Então, não sei se vocês lembram que eu já tinha comentado por aqui que eu fazia projetos de quartos sensoriais para crianças com autismo. E eu fazia junto com a Lívia. Estou aqui, Aí, apareci. apareceu. Tudo bem? Tudo bom? Então, gente, essa é a Marcela, né, a nutricionista que vai falar com a gente um pouco mais sobre seletividade alimentar, né? E a Lívia, que eu já apresentei para vocês também Boa noite, anteriormente. boa noite. Ai, boa noite! O povo vai correr, o que é isso, gente? Agora foi. Agora foi. Eu tô tentando achar um filtro também. Não, é isso que eu falo, de Não me colocar um aquieto, não. filtro. Ai, Digamos, todo ai, mundo colocar uns filtros, porque a gente não é obrigado a ficar feia na internet. pois é, Só em casa não pois é, basta. gente. Na verdade, a outra rindo lá, tudo bem, gente? Na verdade, eu tava, nossa, até coloquei no stories, tava me esforçando pra me fazer a live, porque esses dias eu tive vários imprevistos, mas tá tudo bem. Coisas de saúde, da família, Resolveu. mas tá tudo bem. Resolveu. Eu até fiquei Tá pensando que você tinha resolvendo. adoecido alguma coisa, tá? Então, É. quem quer começar? Nos apresente aí, você já apresentou? Apresentei, eu falei. Né, gente, essa é a Marcela. Ela é especialista, nutricionista especialista em TDAH. Assim como a gente, ela também tem TDAH. E ela fez alguns cursos também para entender um pouco mais sobre a seletividade alimentar, né? Que aparece também no TDAH. Muita gente, né, quando eu trouxe essas questões sensoriais, a parte da seletividade alimentar, muita gente não fazia nem ideia, né, que o TDAH também tinha. Achava que era algo que só aparecia no autismo. E aí as Sim. pessoas começaram a pensar, nossa, mas eu tenho isso, e eu passei a vida toda achando que era frescura. Porque, né, infelizmente, a gente acaba crescendo acreditando que muita coisa que a gente sente é frescura até a gente entender. Sim. Então, muita gente começou a falar sobre isso. Algumas mães também vieram falar comigo. Nossa, mas eu achava que era frescura do meu filho,
né? Agora eu vou ter o olhar um pouco mais, né, curioso e carinhoso em relação a isso. Sim, sim. Então, para eu complementar aqui, o que acontece? Essa questão da seletividade alimentar dentro do âmbito nutricional, o que a gente precisa entender? Algumas pessoas, elas sofrem muito com isso e é visto como frescura até. Às vezes as pessoas adultas chegam no nutricionista e elas não conseguem ter um equilíbrio na alimentação, elas não conseguem. Por quê? O que é seletividade alimentar? São pessoas que elas são seletivas para comer certos alimentos, elas não conseguem por conta da textura, às vezes até traumas de infância, tá? Essa parte de trauma eu vou deixar depois para Lívia. Lívia. Isso, para a Lívia, essa parte ocupacional, ela entende melhor, mas aqui eu vou falar na minha parte nutricional. E o que acontece? Quando chega um paciente adulto com a seletividade alimentar, muitos deles, inclusive, se tornam vegetarianos. Eu sou uma dessas. Quando eu era criança, se colocasse carne na minha boca, eu jogava para fora, eu jogava tudo atrás do sofá. Porque aquela textura molinha da carne já me deixava com ânsia. Então, assim, me favoreceu a ser vegetariana, no caso. Mas, Sim. para muita gente, essas texturas, como berinjela, sabe, alimentos molinhos, é muito ruim. O que acontece a longo prazo? Por essas pessoas terem uma dificuldade em ingerir certos alimentos por conta da textura, elas têm um desequilíbrio nutricional. Então, às vezes, faltam nutrientes. E aí, onde que vai acontecer a reparação? O nutricionista precisa entender isso, avaliar essa pessoa, entender qual é o contexto que está acontecendo ali. Ela precisa de quais nutrientes, melhorar a alimentação, ajustar, criar uma rotina. A pessoa que tem a seletividade alimentar, ela precisa ter uma rotina. Porque, assim, algumas delas tendem a comer os mesmos alimentos todos os dias e outras, meio que, assim, é meio bagunçado. Cada dia ela vai querer comer uma coisa diferente, sabe? E não tá nem aí, e às vezes sente fome quando dá na telha. Então, tudo isso tá dentro dessa parte da seletividade alimentar também, que está dentro do diagnóstico do TDAH e do autismo também. As pessoas acham, inclusive, que somente as pessoas que têm o espectro do autismo que tem a seletividade, mas o TDAH ele tem muito. Inclusive, o que dificulta muito ele, inclusive, produzir dopamina, porque ele não tem uma alimentação saudável, muitos deles não têm a quantidade de proteína adequada. E daí eu vou tentar trazer aqui o que a gente pode solucionar e ajudar a galera aí já ir começando a melhorar isso, tá bom? Certo, dá para você entrar com algumas dicas nutricionais e aí a Lívia pode entrar também com dicas até para ajudar também os pais, né, Lívia? Porque a sensibilidade também tem a ver com a parte tátil também, não é? Sim, Sim. demais. O que eu acho interessante da gente relatar também é hoje a gente precisa falar mais, de forma mais simplificada sobre o TDAH. Eu sinto ainda discutindo essa discussão ainda muito pouco, sabe? E aí, por isso que a gente associa seletividade alimentar apenas para crianças com autismo, né? Porque a gente sabe que hoje 95% das crianças que têm autismo, elas apresentam alterações sensoriais. Só que pessoas com TDAH também têm alterações sensoriais. E dentro dessas alterações pode estar a seletividade alimentar. E outro ponto crianças típicas com desenvolvimento típico também apresentam alterações sensoriais. Então, eu vi algumas pessoas comentando: agora eu entendi, então por conta do meu TDAH eu tenho uma seletividade. Não é por conta do TDAH que você tem a seletividade. A seletividade ela é de base sensorial, né? Falando assim de questões sensoriais, que é o que eu vou me deter aqui. Existem outras questões também envolvidas, mas eu vou me deter a questão sensorial. E aí, elas são de base sensorial e aí estão presentes tanto nas pessoas com autismo, como também nas pessoas com TDAH. Existe a seletividade alimentar e a dificuldade alimentar. Se popularizou muito a gente falar de seletividade. E aí é que eu vou estar falando de seletividade para não confundir a cabeça de ninguém. Mas seletividade, na verdade, ela é uma restrição. A pessoa apresenta uma restrição. E a dificuldade alimentar, que realmente aí vem com essa questão sensorial, são aquelas pessoas que têm uma restrição muito grande. Então, por exemplo, são aquelas crianças que só comem carboidrato.
São aquelas crianças que só comem um tipo de coisa e restringem todo o resto. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa sensibilizar mais, os profissionais precisam entender mais. Tem muita criança aí passando despercebido com relação ao TDAH e despercebido com relação às alterações sensoriais, porque dizem que é frescura. Aí é frescura Sim. dessa criança. Aí entra com a questão, deixa com fome, que daqui a pouco vai lá e come. Cara, o sistema, a questão de modulação tátil, ele passa por uma área do cérebro que está ligada diretamente às emoções. E isso gera memória, gera aprendizado. Então, muitas vezes a gente acaba até piorando essa questão dessa dificuldade alimentar porque tem memórias negativas. Então, assim, a gente precisa identificar, precisa ser falado de uma linguagem mais simples e mais direta para os pais e para as pessoas que têm TDAH, para que eles comecem a entender melhor esse contexto e aí vir com estratégias para estar ampliando esse repertório da alimentação. Uhum. E eu estava lembrando, você falando do carboidrato das crianças, né? Porque tem a questão, por exemplo, do sabor ser constante, né? Eu estava vendo, por exemplo, que fruta. Tem fruta que você vai comer, sei lá, uma goiaba. Às vezes ela tá azeda, às vezes ela tá doce. E só esse elemento surpresa também acaba atrapalhando, né? Então a criança acaba querendo aquele mesmo alimento que ela já sabe. Ah, isso aqui vai ter sempre o mesmo sabor, a mesma textura, tá sempre igualzinho, né? E Uma aí vai. coisa bem interessante, Jana, a grande maioria das pessoas que tem essa dificuldade alimentar, principalmente crianças, elas preferem alimentos industrializados. Pode observar, geralmente assim, os pais dizem, Lívia, no consultório, né? Eu atendo no consultório, só atendo crianças, e aí os pais dizem, Lívia, ele come a batata de saquinho, mas eu chego em casa, eu faço a batata bem fininha, e ele não come, porque alimentos industrializados não tem essa surpresa, né? Não tem essa mudança do sabor, não tem a mudança de temperatura. É isso ali e pronto. Então, geralmente, são crianças com a seletividade alimentar que preferem mais alimentos industrializados e tem essa resistência desses alimentos mesmo, de panela, frutas, né? Por conta dessas surpresas. E aí entra a questão também de tem uma parte cultural de tipo, eu vou esconder aquele pedacinho de carne no meio do arroz, porque ele não vai encontrar e ele vai comer, o danado vai comer. E como se sentisse na boca, né? A criança... Gente, teve uma mãe que chegou pra mim e ela fez isso. Ela disse, Lívia, eu piniquei tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que eu não sei nem como eu consegui. E ele juntou no canto da boca, assim, a carne e depois cuspiu tudo. Mas, e aí tem dois fatores muito importantes pra gente entender isso. Primeiro, se eu tenho essa dificuldade, então meu sistema, meu nível de alerta tá lá em cima. Então, eu vou perceber essas pequenas mudanças. Então, a criança vai perceber e ela vai colocar para fora. E outra questão também é de tipo, a base para eu evoluir nessa questão alimentar é o conforto e a segurança. Eu preciso transmitir isso para a criança, eu preciso transmitir isso para a pessoa. Se tu tá escondendo comida que ele não gosta dentro da comida que ele gosta, então a gente tá perdendo essa questão da segurança aí. E a gente tá reproduzindo memórias negativas para essa criança e dificultando mais ainda com que ela traga o aumento desse repertório. E eu acho que muita gente acaba crescendo, né? Na última live a gente acabou falando sobre isso, né? E tem gente assim, eu não consigo comer sopa porque é um belíssimo dia, tipo, minha mãe forçou, e hoje em dia eu não consigo comer esse alimento, né? E é até ruim porque acaba que se a pessoa tá com a mesma quantidade, consome o mesmo alimento o tempo todo, é como a Marcela falou, né? Parte nutricional, tipo, vai pro beleléu. A pessoa tá ali sempre consumindo o mesmo tipo. Marcela, tem como ter uma seletividade alimentar de acordo com o que o nosso corpo está precisando? Tipo, vamos supor, a gente está com uma carência de zinco. E aí, por causa disso, ficar com a seletividade alimentar para um alimento que seja fonte. Sim, não é exatamente assim. Inclusive, eu acabei de ver uma pergunta. Ele falou assim: eu tenho necessidade de comer coisas muito saborosas, hambúrguer, doce. E por que acontece isso? Porque fisiologicamente o nosso corpo dá sinais.
E tudo no nosso corpo é desencadeado através de cascatas de sinalizações. E essas sinalizações acontecem dependendo do tipo de alimento que nós comemos. Por exemplo, se a pessoa está com a baixa produção de serotonina, fisiologicamente, a tendência é procurar por alimentos mais ricos em doce, tá? Carboidratos refinados, alimentos que contenham glutamato monossódico, que tem alimentos como, por exemplo, junk foods, fast foods, hambúrgueres, sorvetes. Então, normalmente a pessoa vai procurar também por questões mais ligadas ao emocional também, e acaba que ele fica sendo caracterizado como essa seletividade para só alimentos que trazem Prazer, boas né? sensações, principalmente o TDAH. As pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, elas são muito assim, até mais forte que o autista, tá? E essa questão, outra questão, porque assim, o corpo, ele responde, ele pede sinais. Esses sinais fisiológicos e nutricionais, eles decorrem justamente por conta dessa falta. Vamos colocar um exemplo, igual o paciente que ela atendeu. Eu tenho uma paciente que ela é adulta, tá? Eu atendo muito adulto e algumas crianças também. E assim, ela não come cebola, ela não come tomate, ela não come, ela cata da comida se ela vê, tá? Então assim, imagina como é difícil para ela ir a um restaurante. Como é difícil para ela socializar. Eu tive que fazer a alimentação dela extremamente estratégica para ela conseguir. Então é como se você estivesse dando papinha para o recém-nascido, né? Ela indo ali se acostumando. Inclusive, alguns alimentos que ela odiava por questões da seletividade psicológica, porque quando ela era criança, forçavam ela a comer e não pode esconder. Hoje, a gente fez todo esse trabalho para ela ir se acostumando e começar a comer, tá? Mas aí, quando... É aquela questão, mesmo com o adulto não pode forçar. E o que o nutricionista deve fazer nessa parte nutricional? Entrar com a suplementação. Por isso, muita gente não entende essa parte da suplementação e eles acham que, mas só na alimentação tem. Gente, não tem. Porque cada indivíduo tem sua necessidade. Cada indivíduo está em um contexto metabólico diferente. Por exemplo, a Lívia pode estar em um contexto metabólico diferente do meu, da Jana. Então, cada um ali está em um contexto diferente, que precisa de nutrientes diferentes. E logo a mulher que tem o momento pré-menstrual, aí imagina uma mulher que já tem tudo isso, tem TDAH e tem seletividade alimentar, e não faz o uso de uma suplementação. Então, ela tem problemas, muitas vezes, ligados ao intestino, má absorção dos alimentos, dores de cabeça, fraqueza, porque não come. Então, assim, veja só, desencadeia inúmeros fatores, sabe? Uma pequena correlação com a alimentação, esse problema com a seletividade pode levar a muitos outros problemas, tá? Mas existe sim, tá? A falta específica, igual você perguntou, pela escolha dos alimentos mais saborosos. Inclusive, você pode ajuda a nossa dopamina, que já não ajuda, né? Exatamente. Você pode perceber que quando você está mais ansioso, o que você tem vontade de comer? Alimentos açucarados? Coisa doce, né? Coisa doce, porque vai satisfazer nossa necessidade de querer ficar feliz ali, né? Então é isso, né? É igual a Lívia falou, a gente tem que democratizar mais. Inclusive, eu hoje tento falar de uma forma bem simples, com diálogo, né? Nada técnico, para ver se as pessoas entendem. Então, e aí, quanto mais a gente espalhar isso, mais a gente vai conseguir ajudar, porque muita gente sofre, elas ficam acanhadas, achando que de tanto ouvir que é frescura, muitas delas acham que realmente é frescura. Sim. E não é frescura, é um problema de saúde muito sério que precisa ser corrigido através da terapia ocupacional, através da nutrição. Então, precisa ter o apoio ali do psicólogo, do terapeuta, do nutricionista, cada um dentro da sua área, para conseguir ajudar essa pessoa. Entendeu? E, Marcela, uma coisa que tu falou muito interessante é a gente ampliar essa questão de que seletividade alimentar não é simplesmente o ato de comer, né? A alimentação, ela é socialização. Então, muitas vezes a pessoa que tem essa seletividade alimentar deixa de ir para lugares, né? Como você falou da sua paciente, porque não tolera o cheiro, porque o visual é demais, por conta da questão tátil. Então, assim, isso comete desde pequenininho, porque na criança, na escola, o quanto que ela não está comprometida nessa questão da socialização, né? E já são... e a socialização muitas vezes já é tão difícil
E aí termina se agravando muitas vezes por a gente não ter esse olhar mais humanizado para essa criança, para essa pessoa, entender realmente que é uma dificuldade, né? E às vezes as pessoas dizem assim, vamos colocar para... Como assim ela não come, né? Vamos colocar lá para ela mexer, para ela tocar, para trazer para a boca, né? Daqui a pouco eu falo mais sobre essa questão tátil. Mas imagina aí você olhar para uma coisa que você não tolera, que você tem nojo, Então que você tem nojo, dá ânsia de vômito, tu vai colocar na boca? Cara, não não vai. vai. É Sabe? tipo eu Aí com tu quer que a jaca, criança por faça exemplo. isso. Jaca, Então, eu assim, vi você falando Gente, aí. desde criança, desde muito, mole. muito criança, eu não tolero. Ai, só de imaginar aquela consistência da jaca, não aguento. E qualquer coisa que me lembre a consistência da jaca, tipo, já era. E eu achava que era frescura, minha vida. Frescura, não sei o que, Não, não sei o que. Não, mas é isso mesmo. Tipo, só de lembrar, me dá um negócio assim por dentro. agonia. E, nossa, e já tem gente que é demais, porque meu marido comia centopeia. Ai, Vocês souberam que eu tô contando, acho que ele tá ouvindo. Então, assim, tem aquelas crianças que não comem nada e ele tem TDAH também, mas tem aquelas que já comem o que não já deve, comi né? Então tudo. tem isso. É. Tirando jaca, eu como até pedra, sabe? Agora não me dê jaca e nem nada que pareça. Nada mole igual a jaca, por favor. É. Ai, ai. Olha, tem até mais gente por aqui falando que não gosta da jaca. E de... Olha, o mamão. Ó, vamos ver as perguntas dele só pra gente ir adequando. Eu já vi várias pessoas falando do mamão, por exemplo. Às vezes eu vou colocar mamão na alimentação lá, inclusive eu não gosto de falar dieta, sabe? Porque Uhum. quando você fala dieta, já tem aquela sensação, ai meu Deus, eu vou ficar restritivo, não vou comer nada. Lembrando que algumas pessoas, em algum momento, elas vão precisar de uma restrição, no caso da lactose e do glúten, a gente posso falar sobre isso também, em relação à seletividade. Porque muita gente, às vezes, força por muito tempo ingerir o glúten e ela vai inflamando o intestino. Porque algumas pessoas, realmente, o glúten pode gerar essa inflamação a longo prazo, tá? E, assim, em relação ao mamão, tem gente que não suporta o cheiro. O mamão, ele tem uma enzima, um peptídeo, que ajuda na digestão de proteínas. E é muito importante. Mas ele realmente tem um cheiro acentuado. Então, Sim. essas pessoas mais sensíveis, elas têm meio que uma repulsa com o mamão. Eu não consigo até arrepiar só de falar em jaca, berinjela, quiabo, nada que é molenga. E eu acho que isso já entra a parte tátil também, né? Então, né, é muito comum a gente encontrar pessoas que têm hiperreatividade tátil, né, que a gente chama de defensividade tátil, desenvolver, ter a seletividade alimentar. Não todas as crianças, não quer dizer que todo mundo que tem defensividade tátil tenha a seletividade, mas eles estão muito, muito bem juntinhos. E é algo que a gente, assim, que eu bato muito na tecla, que a gente precisa ainda muito falar, porque a gente tem muito aquela cultura ainda de que, tipo, a criança não tolera tal textura. Então, eu vou pegar essa criança, eu vou colocar a mãozinha dela lá na moeba e ela vai se acostumar e aos pouquinhos eu vou trazendo questões alimentares. E assim, é algo que precisa ser conversado com a terapeuta ocupacional dessa criança. Aqui no Brasil, só quem pode trabalhar com integração sensorial é o terapeuta ocupacional. Então, assim, fazer o perfil sensorial dessa criança, porque questões de defensividade tátil são questões muito significativas e a gente precisa entrar com estratégia junto com essa família, porque a gente pode agravar. Semana passada, um casal do Rio de Janeiro entrou em contato, que fez até os quartos com a gente, né? E eles disseram que teve uma regressão muito grande. Eles mudaram de TO e a filha deles tem defensividade tátil. E teve uma regressão muito grande na questão alimentar. E aí eu fui investigar um pouquinho, né? Como é a sessão dessa TO, o que é que ela utiliza. E aí a mãe me relatou que quando a criança entra, os alimentos já estão expostos. Então, se eu tenho dificuldade com esse alimento e eu entro num ambiente onde já tem esses alimentos expostos, gente, meu nível de alerta vai lá para cima. Não vou ter engajamento, eu não vou ter aproximação com esse alimento. Pelo contrário, eu vou cada vez mais tentar me afastar. E aí aconteceu que em casa, hoje ela só está comendo macarrão e frango. Então, muita coisa que ela comia, ela deixou de comer. Então, assim,
Para a gente trabalhar com a defensividade tátil, não é simplesmente pegar essa criança e colocar ela na textura. Não pode, sabe? Não pode fazer isso. Eu tenho que entrar com estímulos realmente de modulação, estímulos inibitórios, trabalhar bem a propriocepção com essa criança, para aos poucos eu ir inserindo texturas, inserindo alimentos. E eu tenho que ter um feeling de perceber se essa criança já está preparada para receber esse alimento. Porque muitas vezes, vou fazer um arroz colorido e vou colocar lá para ela achar as pecinhas. Mas será que ela já está realmente preparada para receber esse estímulo? Porque senão eu vou agravar. E outra coisa muito importante, às vezes os pais dizem assim, Lívia, ele já pega na textura, mas não leva para a boca. E aí a gente tem que entender, falando de forma bem simplificada, via tátil a gente tem duas, do pescoço para baixo e do pescoço para cima. Então, muitas vezes a criança tolera pegar, tolera se melecar, mas não traz nem com a bexiga para cá, para a face, não traz para a boca, não experimenta. Então, eu preciso trabalhar na minha sessão tanto do pescoço para baixo quanto do pescoço para cima, né? E sempre tá observando as respostas dessa criança, a resposta adaptativa. Poxa, eu fui colocando ali texturas, como é que tá a pupila? Tá suando, tá se esquivando, tá congelada, né? Ela pegou e entrou em congelamento. Então, assim, são sinais que, em caso os pais precisam perceber, você colocou a mesa exposta, percebeu que a criança aumentou sudorese, pupila dilatada, congelamento, né? Parece assim, que não se mexe, não tem ação para nada. Então, são reações de que a gente precisa trabalhar essa criança para inserir aos poucos esse alimento. Então, assim, a defensividade tátil é algo que precisa ser muito bem conversado com a terapeuta ocupacional. Precisa ter uma conversa também com os outros profissionais. Não tem como trabalhar dificuldade alimentar sem estar próximo da nutricionista, sem estar próximo da psicóloga e sem estar próximo da fono. Porque existem outra questão também. Às vezes a criança, às vezes os pais relatam assim, Lívia, ele só gosta de alimento crocante. Só come coisa crocante. E alguém até falou aqui que adora alimento crocante. E aí, o que é que pode ser? Alimento crocante me dá essa questão mais proprioceptiva dentro da boca. Então, pode ser de autorregulação. Então, eu tô ali o tempo todo buscando por conta da defensividade tátil. E às vezes os pais dizem assim, Lívia, só come coisa pastosa. Não traz o alimento mesmo. E aí a gente tem que investigar se realmente é uma questão de defensividade tátil ou se é também uma questão de planejamento motor-oral, que a gente fala pouco. Então, muitas vezes é aquela criança que provou o alimento uma vez e não quer mais. Mas quando a gente vai investigar, é aquela criança que coloca aquele alimento na boca e não consegue ter esse movimento, não consegue trazer o alimento de um lado para o outro, não consegue ter esse movimento da língua. E aí não tem planejamento motor para isso, planejamento motor-oral, que a gente pode falar também de um padrão mastigatório ineficiente, então ela não vai mais buscar esse alimento porque é muito difícil para ela. Então, eu preciso da fono muito perto para mim, de mim, para a gente trabalhar junto com essa criança, essa questão também desse planejamento motor que pode estar dificultando a questão da alimentação. Gente, para a gente ver como é tudo muito complexo, né? E infelizmente, como não tem muito conhecimento, as pessoas acabam nessa mesma, de não, é frescura. Quando ficar com fome, come. E não percebe que o negócio é muito mais, né? O buraco é muito mais embaixo. E às vezes, quando chega a ser a questão sensorial, é coisa de dar dor mesmo, de dar ansiedade, coração, né? Acelera. Marcela, tem alguma estratégia alimentar para. Então, tem sim, e é importante só ressaltar uma questão. Inclusive, quando o adulto que tem a ansiedade, que normalmente a pessoa que tem o déficit de atenção, muitos deles vem junto com o transtorno de ansiedade, às vezes junto com o depressivo também. E muitos deles, quando vão sentar para fazer a refeição, eles aceleram o coração e ficam nervosos. Então, assim, para você ver a que nível chega as coisas. Quando não é tratado na infância, toda essa seletividade alimentar e entra essa parte
sensorial, porque o TDAH ele já é muito sensível, o autista também. Tanto que ela falou, a Lívia falou uma coisa que eu lembrei de uma paciente adulta minha, que ela, se você der uma comida para ela que ela não gosta, ela grita. Aí a pessoa pode pensar que ela é louca, né? Ela já melhorou, ela faz terapia e tudo mais. Mas imagina a criança que não sabe falar e aí ela grita. Tem criança que grita, se bate na parede. Autista, tá? Normalmente o autista ele é assim. Tem muitos autistas que te acompanham, né, Jean? Sim, tem. Tem Então, gente com os dois diagnósticos, né? Que de às dois vezes o diagnósticos. Porque ele, TDAH e sim, depois o autismo junto, né? nossa, e ele não sabe muito se expressar. E imagina uma mãe que não tem esse conhecimento e ainda é grossa, e trata a criança mal. A criança cresce totalmente desnorteada, cresce um adulto cheio de problemas alimentares, não consegue. Tanto que às vezes tem adultos que eles, quando sentam para comer, em mesas onde tem. Para socializar mesmo, eles ficam já nervosos ali, tem toda aquela palpitação. Às vezes é por conta disso, tá? Então tudo isso precisa ser tratado. Então, você perguntou se existe estratégias alimentares e nutricionais para ajudar. Nutricionais, é. Existem várias e elas vão ser elaboradas, obviamente, de acordo com a individualidade, mas eu já posso falar algumas. Uma delas, partir de uma rotina. Eu sei que a rotina, ela te salva. Embora seja rotina, dá aquela impressão de que, ai, mas eu tenho que fazer isso todo dia, ela te coloca dentro ali de uma... É como se fosse uma limitação criativa, digamos assim. Coloca dentro de um limite de proteção. Para quê? Porque você já sabe o que fazer. E quando você recebe, por exemplo, um plano alimentar bem elaborado, você já tem ali também um acompanhamento de uma terapia ocupacional e o nutricionista junto, toda essa questão para ir te ajudando, você consegue se livrar desses problemas. Por quê? Quanto mais seletivo, mais você vai ter problemas, por exemplo, eu vi uma pessoa perguntando aqui, problema da desbiose, problemas intestinais, porque se ela não come direito, ela não tem absorção correta, dependendo da seletividade alimentar que ela não tem os nutrientes necessários, ela pode ter hipermeabilidade intestinal. Então, assim, são inúmeros fatores que podem acontecer, tá? E aí, o que precisa ser investigado? Vou dar um exemplo. Se a Jana tem a seletividade alimentar e ela tem dificuldade de comer alimentos verdes, brócolis, couve, vai ficar faltando aquele nutriente que está ali naquele alimento. E o que pode ser feito? Ou o nutricionista entra com uma suplementação, tá? Estou falando da parte nutricional mesmo, ou vai adequando ali a alimentação aos poucos, substituindo os alimentos para que a pessoa consiga. É todo um trabalho de manejo mesmo, de acompanhamento, tá? Porque cada pessoa pode ter um tipo de seletividade. Não é igual para todo mundo, tá? Eu acho... Sabe o que você pode fazer, Jana? Deixa eu dar uma dica. Eu tô vendo muitas perguntas. Aí, se você quiser, você pode ir catando, a gente vai respondendo. Aí você vai vendo as que se encaixam na terapia. Deixa eu até ver aqui. E as nutricionais, a gente vai encaixando. Eu vou colocar de baixo para cima, porque acabou. Eu não sei por que na hora da live eles juntam com questões que ficaram de caixinhas, sabe? De pergunta antes. Tá, deixa eu ver aqui. Perguntas da live. Vou botar de baixo para cima, porque aí vai, pronto. Eu tô vendo a primeira, não sei se você tá vendo essa, dificuldade de comer folhas. Tá vendo? Não, tem uma aqui na escola. Tu tá vendo Não. pelo comentário? Pelo comentário. Não sei como é que tá nas perguntas aí. Pra mim não aparece, né, as perguntas. Na escola. Deixa eu ver aqui umas outras, porque geralmente quando eu abro a caixinha, aí todo mundo quer perguntar de tudo. Aí eu vou focar no assunto da live. Tem gente falando de compulsão. Isso. Olha, apareceu aqui. Como descubro o TDAH e a seletividade alimentar? Nossa. Tá, vamos só falar por alto, assim, né? Essa aí. Isso. Pra você descobrir, você precisa ir a um psiquiatra, psicólogo, pra ele te dar o diagnóstico, tá? Segunda coisa, seletividade alimentar tem dois aspectos. Você vai com nutricionista e com terapeuta ocupacional, tá bom? Isso. E é muita autoanálise, né? Uma coisa que eu falo muito por aqui é aquela coisa do quando você tem um diagnóstico, é você realmente parar para começar a se observar. Tipo, o que é que funciona comigo? O que não funciona? Quais são os gatilhos?
sabe? É realmente se entender. É como eu sempre falo por aqui, né? Parece que eu precisei descobrir o TDAH para eu parar e me observar como um ser humano, né? Entender quais são as minhas dores, entender o que é que eu sinto. Então, é você começar também agora um pouco a observar a sua própria alimentação, né? O que é que você tolera, o que não tolera, por quê, né? Ver um pouco do seu histórico também. No adulto, essa seletividade pode ser superada, pode ter sido superada. Eu acho que, tipo, dela ter tido na infância, né? E com o passar do tempo, é, ter arrumado estratégias e não aparecer mais na idade adulta. Pode, ainda mais quando a pessoa tem TDAH. Ele tem a incrível capacidade, porque isso aconteceu comigo, de ele encontrar sozinho umas estratégias que ninguém sabe como que ele fez isso. Mas ele Sim. encontra, né? É incrível. E aí, daqui a pouco, ele tá lá, livre, nem lembra. Ele só sabe que lá na infância ele teve aquele negócio. Hoje em dia ele não tem mais. É possível sim, tá? Zé, E é aí, doloroso. dentro da Desculpa. terapia ocupacional, falando realmente de base sensorial, né, de integração sensorial, na defensividade tátil, realmente aí precisa da intervenção junto com o terapeuta ocupacional, porque não é algo que existe cura, né? Não existe Sim. cura para disfunção de integração sensorial. E aí precisa desse acompanhamento junto com a TO para ir enfrentando essas questões de defensividade tátil. Uhum. Tem até uma pergunta aqui que eu tenho feito várias vezes. O que fazer quando a criança não se permite experimentar? Tipo, quando ela faz cara de nojo. Tá, Ó, vai. fala, Lívia. Fale. Depois eu complemento. Tá bom, vou falar a parte nutricional, daí você complementa com a parte terapêutica. O que que acontece? Então, mãe, isso é muito importante nesse momento, você ter o acompanhamento de um nutricionista, tá? Para te ajudar. E terapeuta também. Mas vamos lá, o que que eu posso te ajudar? Tenta emperiquitar o pratinho dela. Parece ser bobeira, mas é isso que a gente deve fazer às vezes. Quando é criança, dá para fazer. Tentar deixar o prato dela o mais colorido possível, chamativo, sabe? Porque aí ela pode, quem sabe, a gente come com os olhos, querer ali se adaptar àquilo. É toda uma Uhum. questão de adaptação. Às vezes você precisa investigar por que, que ela faz essa cara de nojo. Entendeu? Uhum. Muitas crianças fazem de birra mesmo, tá? Então tem que investigar. E muitas crianças fazem porque realmente tem esse problema com a seletividade, não consegue, por questão da textura, do gosto. E aí, o que que acontece? Já que ela não come, é igual um caso que eu vi aqui, a menina só come ovo, que ela falou que a filha dela só come ovo. Ela vai faltar nutrientes e vai acabar sendo uma criança desnutrida. Então precisa entrar com uma Sim. intervenção nutricional, tá? E terapêutica. Lívia, complementa, por favor. Criança só come ovo. Procurar uma terapeuta ocupacional para ontem. Para realmente ajudar nisso. A questão da dificuldade alimentar é algo que a gente precisa ter muita paciência, sabe? Não é algo que a gente ganhe de uma semana para outra, um repertório muito grande de alimentos. É algo que precisa da comunicação entre os profissionais e da participação da escola e da família, participação ativa, sabe? Crianças com dificuldades alimentares, a gente precisa escrever mesmo o que é que come, o que é que não come, qual é a reação, Um né? diário Entender a alimentar, né? rotina dessa criança, pode ter alguma coisa que está desorganizando. Como trazer esse alimento para a criança? Tem crianças, como Marcela disse, que vão se sentir mais atraídas com os pratos mais coloridos, mas tem crianças que não vão tolerar ver esse alimento misturado, esse alimento muito junto. Então, assim, conhecer o seu filho, começar a observar mais ele, né? Eu sempre digo, dá um zoom out aí, observa mais ele dentro desse contexto da alimentação e conversa com a terapeuta ocupacional para que a gente não esteja colocando essa criança, expondo essa criança a texturas que ela não tolera porque tende a agravar. Então, é uma construção assim de formiguinha mesmo, um dia a dia, e aumentando aos poucos esse repertório. Começa com coisas que ele já aceita, texturas que já aceitam para a gente ir trazendo outras texturas, outros alimentos, mas assim, paciência e comunicação direta com os profissionais. Gente, aos pais que estão aqui, por favor, sentem, conversem com os profissionais, perguntem qual é o objetivo, o que é que faz em casa, por que estão fazendo. Os profissionais têm que trazer isso para vocês. Não adianta só trazer, ó, foi bom, fez tudo,
é assim, assim, assado. Não, Sem investiga detalhar, né? mais isso aí, sabe? Para que a gente possa realmente ajudar essa criança. Sim. Transtorno alimentar e seletividade alimentar tem a ver? Em alguns casos, sim. Hum. Um pode levar ao outro, tá? É aquela questão. Olha, tudo tá ligado aos nossos hormônios, em alguns casos. A pessoa que já tem a seletividade alimentar, se ela já tem uma certa dificuldade em ingerir certos alimentos, então normalmente ela tem ali uma deficiência nutricional, ou pode ser exacerbada, então ela tende a fazer escolhas. Quando é no caso de, por exemplo, compulsão alimentar, depende de qual tipo de compulsão alimentar. Vamos supor que a pessoa ela tende a comer certo tipo de alimento sempre, só quer comer batata e frango por meses. Ela vai ter carência nutricional, obviamente, porque ela só quer comer. Ela tem uma monotonia ali alimentar, e o que não é legal para ela. Em algum momento que ela tiver alguma crise emocional, ela tende a querer, acontece, tá? Querer suprir essa necessidade em alimentos gordurosos, doces, e pode desencadear, assim, ali quadros de compulsão alimentar, tá? Então, assim, mas isso é muito relativo, depende, tá bom? Depende do que ele quis dizer que tem a ver. Sim. Não é o caso lá que a médica tava explicando, a psiquiatra falando assim, ela tava, às vezes, eu já vi muita gente perguntando assim, mas deficiência nutricional causa TDAH? Não, não causa. Mas a pessoa com TDAH, ela tem mais dificuldades, e algumas dificuldades podem ser, inclusive, a seletividade alimentar, pode desencadear a compulsão, porque ela já tem ali essa dificuldade relacionada a questões motoras, sensoriais, aos níveis de serotonina, de dopamina. Então, tudo isso pode influenciar, tá? Isso. E Falando de ainda uma tem os forma bem traumas simples. também. Também, muitas coisas. É uma bagagem enorme. É, por isso que não existe uma receita de bolo. Né? Existem blogueiras, por exemplo, que compartilham, né? Muitas têm compulsão alimentar, e aí elas mostram o que elas comem durante o dia. Mas você pode usar aquilo como, por exemplo, ter um norte, mas nunca copiar o que elas estão fazendo, porque ali funciona para ela. Pode não dar certo para você, entendeu? E outra coisa, além de entender que não existe receita de bolo, procurar profissionais capacitados. Porque, minha gente, olhe, Marcelo, eu tô quase lhe arrastando para cá. Porque é assim, é incrível assim, a quantidade de profissionais que ainda não têm esse olhar com relação ao TDAH e à seletividade alimentar. Então, por exemplo, há 3 meses atrás chegou uma criança para mim que a TO disse para a mãe para deixar a criança com fome, deixa com fome que ele vai comer, só porque tem TDAH, entende? Então, assim, isso não existe, né? Outro paciente meu já foi para uma nutricionista e ela passou o cardápio, assim, sabe, uma dieta. Nada ele comia. Nada ele comia. Eu disse, minha Acontece. gente, não tem como. E a mãe frustrada, Lívia, eu fiz, mas ele não vai comer. Eu disse, vou mudar de profissional. Então, assim, precisa levar a criança para profissionais capacitados, sabe? Porque tem profissional que tá ali para encher linguiça. Não, existe profissional ruim em todo canto. Mas, assim, precisa ter consciência de qual profissional tá levando para a gente não piorar esse quadro. Sim. Até Sim, quando o sim. pessoal pergunta aqui sobre o diagnóstico mesmo, né? Sempre faz questão, gente, pelo amor de Deus, vai em quem já trabalha com TDAH. Porque eu acho que quando Não, se trata do TDAH, ainda é pior do que em relação ao autismo, né? Porque pelo menos o autismo as pessoas acreditam que existe. E o TDAH, muita gente vai parar em profissionais que falam, não, mas o TDAH não existe. Ou existe. então, não, mas o TDAH em adultos não existe, sabe? Você só precisa se esforçar. E outra questão, Jana, É. da questão do diagnóstico com o TDAH, que eu estou observando muito, é que tá tendo muito diagnóstico errado. Porque, assim, TDAH não tem hiperfoco, né? O povo imagina, sendo que Sim. tem.
E questões sensoriais. Então, o povo já assimila questões sensoriais, hiperfoco e Hiperfoco é autismo. autismo. Tem que É, investigar. isso. E depende de cada pessoa. E outra questão muito séria, imagina só, você estava falando dos profissionais. Imagina que a pessoa já tem TDAH, autismo, imagina uma grávida com TDAH. Hoje mesmo eu atendi uma. Ela não pode tomar remédio. Aí Sim. ela, imagina a dificuldade que é essa pessoa para encontrar um nutricionista, especialista em DH e ainda que consegue fazer uma alimentação para grávida. Meu Deus, é tipo assim, é Sim. super costurado, individualizado e personalizado. A É. mesma coisa acontece com a terapia, enfim. Aí, agora está sendo divulgado, graças a Deus, né? Que as pessoas estão conseguindo entender. Já se fala que o TDAH não existe. E tem essa questão aí. Outra coisa importante que a gente às vezes esquece é que, assim, muita gente confunde alguns sintomas do TDAH com sintomas do autismo, dentro também do contexto alimentar. Apesar de ter uma linha de pesquisa muito parecida, os artigos científicos todos, os clínicos randomizados, eles mostram ali, eles seguem a mesma margem, tá? E acaba sendo confundido. O que a gente tem que pensar é que, independente de uma sigla, se é autismo, se é TDAH ou não, a gente precisa trabalhar muito a individualidade desse paciente. Enxergar ele como um ser individual e não como um taxado, sabe? Sim. Isso e pronto. A Isso gente é tem que muito lembrar dos importante. fatores ambientais também, né? Porque o TDAH, além dele ser genético, tem o fator ambiental também. Cada um tem uma história diferente de vida, né? Cresceu num ambiente diferente. Então, tudo isso também vai influenciar nos sintomas que a gente tem. Então, é um espectro, né? Acaba sendo espectro, não tem jeito. É. A pergunta que a gente acabou não vendo. E com adultos, como que faz? Porque eu não consigo comer nada. Ai, meu Nossa. Deus. Precisa de acompanhamento, precisa Sim, reparar a parte nutricional, é tanta coisa. Cadê? Como foi a pergunta dele ou dela? dela. Tem. É da Sara, não? Camila. Ela só falou assim, e com Ah, adultos, tá, como tá. que Tá faz? aqui, porque eu não Então ela consigo não comer consegue comer nada. nada. Mas, Camila, olha, é meio até meio assim, confuso de falar assim por alto. Eu aconselho que você procure a ajuda do nutricionista, tá? Especialista em TDAH, terapia ocupacional também. Você tem aqui os profissionais para te ajudar. A gente rala para conseguir ajudar, né? Na medida do possível, estamos sempre preparados. Mas assim, no que puder ajudar aqui, o que eu tô preparando? Tô preparando vários conteúdos legais para ajudar, a Jana também. E assim, tem coisas que são realmente, a Lívia também, tem coisas que são muito específicas e que só pode ser trabalhado dentro de um contexto individual. Sim, Mas tudo que você conseguiu absorver aqui, você já colocar em prática, eu acredito que já vai te ajudar muito, tá? Porque já vai trazer um norte para você, tá bom? sim. TDAH, menopausa e seletividade alimentar. Como é que fica? É Porque, a gente, questão. a gente ainda sofre o dobro, né? Porque não basta É, o transtorno, ainda tem os nossos hormônios que não ajudam. É, aí é igual a questão lá da grávida, é bem individualizado. Existe suplementação para esse período, é um período que a baixa dos hormônios, baixa da produção hormonal, então precisa repor através da alimentação também. Muitas mulheres nesse período usam óleo de borragem, óleo de prímula, semente de groselha, sabe? Esses alguns suplementos que têm os flavonoides que ajudam nesse período. Tá? Não é só isso. Tô jogando aqui essas informações importantes que já para a pessoa ter um norte, saber como caminhar. Mas é Mais importante gerais. ter, exatamente, é importante ter todo um contexto ali para ela, individualizado. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ué, porque não tá indo? Deixa eu ler. Costumo ter semanas com fome de salgado, né? A vontade do salgado, e na outra de doce. Tem uma compulsão alimentar desencadeada. Ah, a gente vai É para colocando responder. na caixinha, porque aí fica melhor para a gente ler. É porque tem bastante pergunta aqui, mas é muito mais generalizada, né? Mais geral em Uhum. TDAH. Ai, o povo é engraçado. Eita, meu Deus. Eu imagino, deve ter muita curiosidade, porque, né? Sim, o pessoal aproveita que tem quem entenda, né, para perguntar. Porque aí perguntam muito do diagnóstico, então a gente sempre fala por aqui, né? Vai no. Tem o Psiquiatra.
Psicólogo. Tem o neuropsicólogo, psiquiatra, né? O psicopedagogo. E, gente, vai quem já trabalha com TDAH, pelo amor de Deus. Senão vocês vão passar raiva, porque eu já passei. Na época era diagnosticada com um transtorno de ansiedade Sim, e o médico ria da minha cara. Minha filha, você não tem TDAH, não. eu também passei o maior tempo com ansiedade. É, é bem parecido, né? Gente, é incrível quando encontra o povo do TDAH, meu Deus, sou eu. Essa história sou eu, só pode Sim, rir, né? muita gente assim, É, 2, 3 anos tomando remédio para ansiedade, sem resultado, obviamente, né? Porque a base está lá sem tratamento. fica o contrário. Ai, Você também tem, Jana? Jana, não. cara, a minha ansiedade ela regulou muito Não. por causa do Stratera, né? Porque ele Sim. acaba que ele trata também a ansiedade junto. Então, assim, nossa, mudou da água pro vinho. Da água pro vinho, a minha ansiedade. E eu já Nossa. tinha tomado remédio antes para ansiedade, igual a água. Eu uso GABA e Ashwagandha, mas é que eu sou dos níveis naturais. Eu já usei medicina, passei da fase, já fui tratada, tá? Uma coisa que é Sim. importante eu falar. As pessoas acham que, assim, tem dois erros muito grandes. Aproveitar aqui e salvar a galera. É Uhum. achar que não resolve nada na alimentação, nos hábitos e já corre para o medicamento. O medicamento não dá certo, ainda culpa o medicamento. E aí É. não corrigir os hábitos. Então, gente, até o medicamento, alguns não vão dar certo para todo mundo, vai ter que trocar. É a mesma coisa suplementação. Hoje, graças a Deus, nós temos suplementos muito avançados. Olha os nootrópicos aí, eles têm tudo que a gente precisa. Então, às vezes, precisa ser testado. Você precisa ter em mente que você vai ficar o resto da sua vida dependendo de remédio, também tem isso. Mas a gente precisa ser tratado. Tem Sim, período, porque tem gente que tá um nível tão elevado que ele não consegue ser funcional. sim, E às vezes, exatamente. mesmo com a terapia, não resolve. Então, é nesses casos que Vai o ser muito mais médico entra com eficaz, né? medicamento. É, Mas é uma coisa que eu sempre falo aqui com todo mundo, né, gente? O remédio sozinho não vai fazer milagre. Você tem é, que mudar o seu estilo de vida, tem que fazer exercício, tem que se alimentar bem, tem que criar estratégias que vão te ajudar, né? Eu sempre falo, a gente tem que ter um cérebro fora do nosso cérebro. Não dá para ficar confiando no nosso. é, Olha o freio do Fusca. Olha o que ela falou, a Sara. Então, no meu caso, estou com psicólogo e nutri, mas nenhum especializado em TDAH. Aí, né, eu aconselho você procurar pessoas especializadas no TDAH, porque já é difícil para quem está ali. Só para você ter uma ideia, uma pós-graduação especializada em TDAH e autismo é cara. Aí a gente tem que, ralar para se dedicar e ainda pagar e ainda. Então, assim, quem tá dentro, gente, valorizem muito as pessoas que estão dentro da linha do TDAH. Porque é um preconceito que a gente sofre, é gente falando que TDAH não existe. Imagine a luta que é pra gente estar trazendo essas informações. Imagina que a gente tem que buscar conhecimento fora, porque aqui no Brasil estava muito atrasado. Então, assim, se você vai no Sim, nutricionista normal, ele não vai entender você, não tem método. Ele não tem andragogia, que é um sistema de educação que trabalha específico para pessoas com TDAH. Então, assim, a metodologia, a mesma coisa, a terapia ocupacional, a mesma coisa, o psicólogo. O psicólogo ele precisa estar dentro da linha do TDAH, você não vai conseguir vai ser adequado para você, orientar. né? Entendeu? Exatamente. Precisa ser da linha. Tem uma mensagem aqui de uma mãe que eu acabei não vendo, sabe? Mas ela estava se culpando porque ela não conseguiu ver a tempo, né? Tipo, a filha cresceu, tinha todas essas questões e ela não conseguiu ver. E aí eu tava pensando, tipo, não se culpa pelo que já foi, né? Você deu o melhor que você tinha, né? Com o que você podia naquela época. O negócio agora é ajudar ela daqui para frente, né? Porque vão ter várias questões que o TDAH vão trazer ao longo da vida, né? E o importante é que agora você tem esse conhecimento para poder auxiliar ela em outras questões que vão surgir, sabe? Para não ficar, né, se culpando. E essa questão, Jana, a seletividade alimentar é tão doloroso para a criança, mas para os pais também. É Sim, difícil você ver seu filho que não come nada, não come praticamente nada. Então, eu tenho mães no consultório que choram, né? E assim, é
essa família, ela precisa também ser trabalhada, ela precisa ser acolhida, precisa ser escutada. Poucos profissionais fazem uma escuta mesmo qualificada dessa família, porque a gente precisa entender o sofrimento que é para essa mãe, que muitas vezes nesse sofrimento ela termina se culpando. Eu tô fazendo alguma coisa de errada, eu fiz alguma coisa de errado. Então, assim, a gente precisa esclarecer mesmo essas questões sensoriais para os pais, para que eles vão conhecendo a criança e para que eles vão entendendo que ali eles não têm culpa, né? E fortalecendo essa construção junto com a criança. Mas, assim, é muito comum essa questão da culpa. É um mundo desconhecido para os dois, né? Porque de um lado tem a mãe que não tem muito conhecimento e não tem como, né? E do outro lado a criança que passa por aquilo e muitas vezes não sabe nem, né, explicar. Tem alguém perguntando aqui, explica o do freio do Fusca. Eu falo que a nossa mente ela é acelerada como uma Ferrari, né? Só que o problema é que o nosso freio é de Fusca, então, né, não dá muito certo. Por isso que a gente precisa da terapia, da nutricionista, da academia, do remédio. Para a gente né, melhorar o freio e desacelerar um pouquinho essa Ferrari. Toda uma organização. O que acontece? Fisiologicamente, aquele post que você fez foi sensacional. Fisiologicamente, como que explica isso? A gente tem a condução muito acelerada da dopamina, ela vai muito rápido, aí chega um momento que ao invés dela ela seguir reto, ela sofre uma interrupção. É como se fosse isso. E aí é por isso que muitas pessoas com TDAH, às vezes elas estão aqui, aí daqui a pouco elas estão com aquela névoa, estão parecendo que estão fica 5 minutos no mundo de Bob e depois volta. Gasta energia de uma vez só, depois entra em zoonose. Eu tinha muito isso. Depois eu voltava, que mundo estou. Hoje em dia eu não tenho mais, mas eu já tive muito na adolescência. Nossa, você dá aquela sacudidinha assim, tipo, você dissesse, acorda, volta. Outra coisa é quando a gente tá, só pra, acabando de distrair, né? A gente tá conversando num grupo de pessoas assim, e quando você não tá se conectando com a conversa. Aí, gente, você vai no Japão e volta, né? Incrível. Aí vem as perguntas que, tipo, você olha, tá todo mundo esperando você responder. Aí você fica... É nessa hora que o pensamento tava todo acelerado. É o negócio lá do Fusca. É aquele post. Então, gente, faltam 3 minutinhos. Então, vamos para terminar a live. Então, né, vamos despedir. Eu quero agradecer muito, né, a Marcela e a Lívia por ter aceitado, né? Quando pensei nessa parte de seletividade alimentar, eu digo, não, vamos trazer aqui, né, os dois lados. Tanto o lado sensorial, para que as pessoas possam entender, né, se entender. E também o lado nutricional, né? Claro. E como a gente viu, né, os dois estão interligados. Então, a partir de agora... A partir de agora é a observação, né? Para vocês se conhecerem mais. E qualquer coisa, procura a Lívia, né? Clica na setinha lá em cima, tem o Instagram dela. E a Marcela também. Ai, gente! Gente, na verdade, eu pareço ser séria, né? Mas de vez em quando eu sou. Na verdade, eu tava triste, gente. Jana, tava triste. Marcela, adorei. Eu também, adorei vocês. Olha, posso falar uma coisa? Eu confesso que eu quase, Jana, ia cancelar, mas porque eu não tava conseguindo. Hoje eu não tava muito bem, porque eu tive problemas de saúde na família, meu pai, mas graças a Deus tá ficando tudo bem. Ai, graças a Deus. Mas assim, aí fui interagindo com pessoas que têm uma energia tão boa igual vocês. Sim. Eu estou me sentindo bem melhor, até fazendo careta e tudo, olha. É o que eu tava dizendo pra Lívia. Eu acho que minhas lives, assim, conversa. Nada de... Ai, muito Cara, formal, conversa. Gente, isso aí na faculdade, pelo amor de Deus, né? Sim, exatamente. Eu até fiz uma gracinha aqui, mas nem vou, deixa pra lá. Aquelas lives, tipo, sabe? Que tem uns assuntos tecnológicos, científicos. Não, gente, isso não dá. Então tá. Cadê o povo? Então vamos lá, muito obrigada novamente. Depois sigam lá as meninas, tá? Beijão, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.